Bom, vamos lá. Como extrair uma lista de snips a partir de um arquivo do Plink usando o Plink, né? Então, eu estou aqui no VS Code, seria o meu terminal, tá? O Plink ele funciona no Windows, no Linux e no Mac. Eu estou aqui usando o VS Code, mas isso é só uma questão de interface, tá? Você pode executar os mesmos comandos do Plink no terminal do Linux, direto, né, no terminal do Mac ou no terminal do Windows, tá? Basta você, basta você baixar o executável correspondente ao sistema operacional que você está trabalhando, colocar na mesma pasta que estão os arquivos, eu recomendo assim, especialmente no caso do Windows, né, se for um trabalho rápido. E aí você pode lançar os comandos, que a gente vai ver agora. Eu tenho uma fila aqui na outra tela, mostrando a posição do GNMLIP, que vai ser o locus que a gente vai querer pegar as variações no arquivo, tá? E aqui na minha tela eu tenho arquivos do projeto Mil Genomas fase 3, que a gente vai usar como exemplo de um grupo de amostras de onde a gente vai retirar esses dados, tá? Então, para extrair um conjunto de snips em uma posição específica, né, no arquivo do Plink, a gente faz o seguinte, eu estou partindo aqui do princípio, tá, que a gente está usando o arquivo no formato Plink, que nesse caso aqui vai ser os formatos binários, né? Se for no formato VCF, o comando vai mudar o início, né, que seria o input. Mas eu recomendo trabalhar com o formato do Plink, por questão de evitar algum erro por conta de compatibilidade. O próprio Plink ele converte do VCF para o formato binário. A gente pode testar isso depois também, mas se for possível o arquivo já chegar no formato Plink seria o ideal. Então, para começar a extrair essa lista de snips de um locus conhecido, né? Você primeiro aqui chama Plink, que é o programa que a gente vai usar. O primeiro argumento é o bfile. Então, nesse argumento aqui, você vai especificar o nome do arquivo do qual você vai querer trabalhar. Então, no meu caso aqui, o nome do arquivo é cromossomo 06, tá? Então, o GNMLIP ele fica no cromossomo 6 e aqui eu tenho os arquivos do meu genoma separados por cromossomo. Então, eu vou pegar o cromossomo 6. E agora eu vou começar a dizer para o Plink a localização que eu quero. Então, o GNMLP ele fica no cromossomo 6, argumento cromossomo número 6, tá? Depois, ele fica na base, né? 53929.982. Isso considerando a versão do genoma de referência HG38, tá? Então, precisa saber qual genoma de referência foi usado para chegar nesses dados genotípicos, né? Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com a versão do HG38 do Plink, do Mil Genomas, perdão. Então, a posição do MLP nessa versão de genoma é cromossomo 6 e começa aí nessa base dentro do cromossomo e vai até, então o outro argumento é o 2BP, 226.280. Então, eu tenho aqui o cromossomo, onde inicia, onde está localizado, né, o gene MLP, a base dentro do cromossomo na qual o gene se inicia e a base no cromossomo na qual o gene termina. Fora isso, eu tenho que dizer para o Plink qual o formato que eu vou querer o meu output. Nesse caso aqui, eu vou usar um formato chamado tpad, tá? Então, eu uso esse argumento aqui, recode, que é basicamente dizer, gere um output, né? E nesse formato aqui, transpose, que é o transposed pad file. Ele basicamente fica como uma tabela, né? Você consegue abrir ele no bloco de notas ou diretamente no Excel, tá? E por fim, eu tenho que especificar um nome para esse output. Eu vou colocar, usando o argumento out, né? O próprio nome do gene como o nome dos arquivos que vão sair. Então, só para recapitular, eu executo o programa Plink, né? Sinalizo para ele
para o programa o nome do meu arquivo, então aqui é o cromossomo 06, CHR06, ele está no formato binário do Plink, então por isso que a flag se chama bfile, né? O argumento se chama bfile. Depois eu começo a dar as coordenadas, então cromossomo número 6, a partir da base X aqui, né? E até a base Y aqui. E aí eu peço para ele gravar, recode, no formato transposed pad file, então é o tpad, e o nome do output que eu quero vai ser o mlip. Então eu vou clicar Enter. Isso aqui eu estou fazendo no computador do trabalho, mas como são arquivos pequenos, dá para trabalhar em qualquer computador que não vai ter problema. Tá? Isso aqui executa muito rápido, o Plink é bem eficiente com isso aqui. Então, depois que eu cliquei Enter, vai aparecer aqui algumas informações, né, no terminal. Então, referências do Plink. Aqui são um resumo dos comandos que eu coloquei lá. Então, ele só repete aqui, tá? Não é exatamente na mesma ordem. O Plink você não precisa colocar em uma ordem determinada. Eu escolho essa por ser a mais lógica. Mas você pode colocar aqui na ordem que for, desde que use os comandos certos, tá? Aqui ele só diz algumas informações do sistema, quantos GB de RAM ele tem disponível para trabalhar. E aqui ele dá algumas informações do arquivo, né? Então, no nosso arquivo inicial, ele tinha aqui cerca de quase 5 milhões de mutações, tá? Dessas, 8.941 estão localizadas dentro desse intervalo aqui que eu especifiquei no comando. E ele está observando que no arquivo tem 2.504 indivíduos, tá? Aqui ele diz que tem 0 do sexo masculino, 0 do feminino, porque eu não especifiquei o sexo dentro do arquivo, tá? Aqui ele só precisou usar uma thread do computador, então para você ver que é um comando que não requer muito poder computacional, tá? E aqui ele já está dizendo para a gente que está exportando o arquivo e que deu certo, tá? Então ele vai gerar esse arquivo no mesmo diretório em que eu usei o comando, que eu apliquei o comando, tá? Então eu vou dar aqui um list só para a gente ver, ó. Tá aqui mlip, ó, mlip, tá todos aqui, tá? E aí a gente vai dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo pelo próprio terminal abrir com um bloco de notas, tá? mlp.tpad. Nesse ponto tpad é onde a gente tem localizado os genótipos. Então, não consigo assim. Deixa eu ver a segunda forma, senão eu pauso o vídeo e já abro no Excel no Windows. Ele está carregando o arquivo, pronto. Ele fica assim, tá? O arquivo tpad é esse aqui. Então, na primeira coluna é o número do cromossomo, tá? Segunda coluna é o ID, da variante, tá? da mutação, quando ele existe. Se ele não existir, ele coloca um ponto, tá? Aqui é a localização do mapa em centimorgans, mas como a gente não tem, nesse caso aqui, essa informação, ele deixa tudo zero. Zero para o Plink é indeterminado, tá? Aqui é a localização em pares de base dentro do cromossomo na qual essa mutação é encontrada, tá? E aqui são os genótipos. Então, para cada duas colunas, eu tenho o genótipo de um indivíduo. Então, aqui vai seguir por cerca de 5.016 colunas, tá? Que, como a gente tem 2.504 amostras, né? Cada duas colunas representa o genótipo de uma amostra. Então, aqui eu tenho toda a genotipagem, tá? Alguns aqui são inserções e deleções, como dá para ver, tá? Mas a grande maioria, obviamente, vai ser SNP. Eu vou dar uma pausada aqui no vídeo para abrir isso aqui em Excel, tá? Só para a gente recapitular aqui. Ele encontrou 8.941 mutações, então esse arquivo tem 8.941 linhas, tá? Cada mutação aqui está sendo descrita em uma linha. Então, vou dar uma pausada no vídeo, pegar esse arquivo e abrir num Excel. Ok, então, voltando, né? Eu baixei aqui no meu computador o output dos arquivos, tá? Então, eu tenho aqui dois arquivos, né? O tpad
e o tfam. Então, o arquivo tpad, ele é bem maior aqui, ó, você dá para ver, tem 91 MB, né? E o arquivo tfam ele tem 62 kilobytes, então é bem menor, tá? Eles carregam duas informações, eles têm que ser usados juntos, tá? Então, o arquivo tpad, ele traz para a gente toda a parte do dado de notepad, enquanto que o arquivo tfam, ele dá a informação das amostras, né? Então, são dois arquivos aí que a gente tem que trabalhar combinado. Eu vou abrir aqui no Excel, mas ele não é a melhor forma de visualizar isso, obviamente, por conta da quantidade de informação que tem aqui, né? Então, o ideal é abrir no R, processar ele em outra linguagem para ter um output mais enxuto, tá? Então, eu vou abrir aqui no Excel, só para a gente ver como ficou o arquivo, tá? Ele vai demorar um pouco para carregar, porque 91 MB, como eu falei, né? Isso aqui é muito para o Excel, tá? É uma quantidade de linhas de colunas um pouco grande, né? E aí, a primeira vez que você abre, a primeira vista, né? Ele vai abrir desse formato aqui, tá? Então, ainda assim, está muito complicado de visualizar, mas a exportação do arquivo dos plinks, eles são tabulados por espaço. Então, você pode, dentro do Excel, pedir para que, quando o Excel reconheça um espaço, ele adicione em uma nova coluna o conteúdo, tá? Então, para fazer isso, a gente dá aqui Ctrl Shift para baixo, para selecionar toda a informação que veio no nosso arquivo tpad. Venho em dados, texto para colunas. Aqui eu escolho delimitado, avanço, e digo para o Excel me organizar por espaço. Tá? Aqui ele dá uma visualização, uma prévia de como vai ficar, que é mais ou menos o que a gente quer. Então, eu dou um avançar aqui, concluir. Não precisa mexer mais em nada. Aqui embaixo ele vai dar um aviso dizendo que é muito grande para processar, mas você dá OK, porque ele continua. E aqui embaixo vai ter uma barra mostrando o progresso, tá? Como eu falei, não é o melhor formato para trabalhar no Excel, né? O ideal é que realmente você faça isso em R ou Python, sei lá, para buscar de fato as informações que você quer. Então ele já está terminando aqui. Falta só alguns segundos, né? Isso aqui também pode demorar um pouco de máquina para máquina, mas num computador normal pode demorar algum minuto a mais ou menos. Então tá aqui o formato TPad, tá? Que a gente já estava vendo lá no terminal. Aqui está mais fácil de visualizar isso. Então, primeira coluna, cromossomo. Segunda coluna, o ID da mutação. Essa terceira coluna seria a posição relativa ao mapa, né? Cromossomo, Crescent Morgans. Quando não tem, é indeterminado, e aí o Plink coloca 0. Aqui é a informação que é a posição dentro do cromossomo, em pares de base, eu acho bem mais útil. E aqui para cada duas colunas, o genótipo da amostra. Tá? Então, essa primeira amostra aqui para essa mutação, ela é CC. Aqui, essa segunda amostra também, essa terceira também, assim vai. Para essa outra mutação aqui, por exemplo, essa mesma pessoa aqui, ela é a A agora. E as outras também, e assim sucessivamente, tá? O arquivo FAM, eu vou abrir aqui também com Excel para visualizar melhor, tá? Ele é bem menor, faço a mesma coisa, então Ctrl Shift para baixo, seta para baixo, para selecionar tudo, dados, texto para colunas, delimitado, espaço, concluir. Então, primeira coluna aqui é o Family ID, então o Plink ele trabalha muito com dados familiares, em trio também, né? Então, nessa primeira coluna você especifica o ID da família da qual uma amostra pertence. Essa coluna B é justamente o ID da amostra. Então aqui está repetido porque são indivíduos não aparentados. Então não tem família aqui, se eu me lembro bem, tá? Aqui especificando o sexo. Perdão. Aqui especificando de qual pai, qual o ID do pai dessa amostra, aqui é indeterminado. Aqui qual o ID da mãe, também indeterminado, por isso que ele põe 0. Aqui sim a informação do sexo, se é masculino e feminino. Quando é indeterminado, ele coloca 0. E aqui um fenótipo.
se é caso controle, por exemplo, se é doente ou saudável, enfim. É sempre uma informação binária, tá? É uma coisa ou outra, não dá para colocar mais de duas categorias aqui. E aí, quando dá indeterminado, ele pode colocar aqui tanto 0 quanto -9. Então, esse arquivo FAN aqui, no fim das contas, para o meu genoma, ele só serve para você saber qual é a amostra que pertence a cada uma cada um daqueles genótipos que está no arquivo PED. Então, é na mesma ordem, tá? Então, essa amostra HG00096 corresponde ao primeiro dado genotípico aqui, né, das colunas do TIPED. Então, aquela amostra ela é o genótipo CC, a segunda também aqui, CC, e assim vai. Então, só para recapitular, né, só para recapitular aqui, no Plink a gente consegue extrair essa informação das amostras, né? Acho que eu perdi esse terminal. A gente consegue extrair as amostras que a gente quer e a posição do cromossomo que a gente quer, né? Nesse caso aqui a gente pegou o gene MLP, mas poderia ser qualquer outro gene. Então, basicamente isso eu acho que deu para ficar bem claro e qualquer coisa basta perguntar, viu?